Olá, pessoal! Hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão habituados. E é um vídeo muito especial pra mim, que é pra contar um pouquinho sobre uma experiência que eu vivi no mês passado, em junho. Eu tive a oportunidade de ir pra Nice. E saindo de Nice, existe uma cidade que fica a mais ou menos umas meia hora de trem, que se chama Grasse. E que cidade é essa? Essa cidade hoje é considerada um polo da perfumaria moderna, uma cidade super importante e relevante para essa história da perfumaria moderna. Mas antigamente, lá atrás, quando a gente passa a pensar, era uma cidade conhecida por curtir couro e muitas vezes usavam urina, fezes de alguns animais nesse processo e acabava que ficava muito mal cheiroso. E aí, quando chegava o pessoal da nobreza para o espaço, o que que acontecia? Tava com esse mau cheiro. E aí, qual foi a ideia que os artesãos tiveram? Vamos começar a perfumar com flores esse couro. E a partir daí as coisas foram desenvolvendo e daí surgiram as três principais casas de perfumaria francesas mais antigas, que são a Gallimard, a Molinard e a Fragonard. Eu vou mostrar aqui os três perfumes que eu comprei, um em cada uma delas, e também dois livros que eu comprei durante essa viagem em Grasse. Então, fiquem aqui e vamos começar pelo primeiro perfume. Esse aqui é o Printemps Editor. Eu vou pedir perdão de toda forma, né? Porque eu não falo francês, mas eu vou focar aqui para que vocês possam ver. Isso, agora foi, tá? É um eau de parfum da Gallimard, tá? Esse tem 100 ml. Também tinha a versão parfum lá na loja. E assim, esse perfume, ele é maravilhoso. Maravilhoso mesmo, assim. Ele tem uma saída frutada que eu sinto a pera, que é a minha nota preferida da perfumaria, mas eu também sinto um pouquinho do pêssego, então ele traz esse adocicado do pêssego e de fundo ele tem açúcar, então é um perfume bem docinho, um docinho gostoso, um docinho confortável. Desses três perfumes foi o que eu mais gostei. E assim, ele é um perfume menininha, é um perfume que ele é docinho, eu me sinto assim, como se eu tivesse de novo 15 anos e fosse para um passeio com as minhas amigas, às vezes até um passeio da escola, e a gente tá ali no jardim caminhando, felizes, quando a vida ainda não tem boleto para pagar, não tem muitos problemas, é só uma tranquilidade, e os problemas assim tão leves e a gente acha que, nossa, meu Deus, é o fim do mundo. É assim que eu me sinto com esse perfume, é um perfume maravilhoso. Ele custou, se eu não estou enganada, 52 euros. E aí multiplica por 6, né? Daí é uma faixa de 300 e pouco. E assim, muito gostoso, delicioso. Eu não uso tanto, porque eu tenho um pouquinho de pena, porque é um perfume que não é fácil de conseguir aqui, mas vocês podem conseguir de repente com alguém que esteja viajando, né? Em Paris, eu acredito que tem a loja também, que tem uma rua lá que é famosa por perfumaria, né? Que é a rua Saint-Honoré. E nessa rua tem todas aquelas super famosas, né? BDK, Diptyque, Byredo, as próprias, né? Como é que eu posso dizer, meu Deus? Parfums de Marley. Enfim, tem várias e várias, e aí tem essas tradicionais também, porque aqui são as raízes, né? Foi fundada em 1747, a Gallimard. Então é algo muito tradicional, algo muito interessante saber dessas raízes. E saber que é uma das fábricas mais antigas que ainda estão em atividade do mundo. Acredito que esteja em terceiro lugar. Então, isso é super interessante, isso é história, isso faz meus olhos brilhar, assim, brilharem, né? Enfim, eu sempre gostei muito da matéria de história durante a faculdade, então é algo que é um privilégio estar aqui também contando um pouquinho pra vocês. O segundo perfume é o Diamant. E aí eu peço perdão novamente que eu não falo francês. Tentando focar. Acho que foi. E aí, esse perfume aqui, ele é um perfume delicioso, que ele também é doce, mas eu acho esse perfume aqui um perfume um pouco mais maduro, um perfume um pouco mais marcante. Eu não ligo muito, então eu uso de dia. E ele é da Fragonard, que é a mais nova dessas, que é mais ou menos nos anos 1920 e pouquinhos, que foi fundada. E assim, são perfumes deliciosos, eles sempre têm um quê diferente. E lá eles sempre têm as diversas versões, né? Eau de toilette, eau de parfum, parfum. E geralmente eu gosto do eau de parfum porque ele tem uma fixação melhor
pela concentração de essência, mas não são tão intensos, porque eu não gosto quando é muito intenso. E aqui ele tem um docinho, mas um docinho interessante, sabe? Porque assim, é um docinho que ele tá misturado. Eu tenho o caramelo, que é um doce que particularmente eu amo. Qualquer coisinha com caramelo pra mim é uma delícia. Mas ele também tem um quê cítrico. Então ele fica uma coisa doce, com rosas, com um pouquinho cítrico. E é uma misturinha que eu acho que fica assim muito elegante. É até assim profissional, é um perfume que eu usaria no trabalho. Esses perfumes eles têm uma fixação maravilhosa, mais ou menos umas 7 horas, os 3 que eu vou trazer aqui. E assim, nossa, ele é delicioso, assim, é um docinho muito... Esse aqui é aquele perfume pra você usar num ambiente de escritório, no seu trabalho, no meu caso, pra usar num consultório, pra usar no atendimento. É um perfume pra usar no hospital também, porque ele tem um quê marcante, no sentido de que ele vai ficar ali com você ao longo do dia e não vai incomodar ninguém, até porque, imagina, tá atendendo alguém com enxaqueca e aí a pessoa se deparar com um perfume super intenso, é uma falta de noção da minha parte, né? Então, ele é um perfume maravilhoso e desses eu usei bastante, ele é de 50 ml, mas dá pra ver que eu já usei bastante. E assim, né, que joia que é essa embalagem, uma verdadeira joia. E assim, pra mim, essa questão da história é que é um grande privilégio e a mesma coisa, né? Você pode olhar no site e pedir pra alguém trazer, porque eu acredito que eles não tragam pra cá pro Brasil ainda, né? Quem sabe um dia seria muito interessante, eu acho. E até porque o preço tava melhor, esse também foi 52, melhor do que essas perfumarias designer, né? Que às vezes não tem tanta história, mas que lá em Graça, inclusive, né? Tanto a Chanel quanto a Louis Vuitton, quanto a Dior tem uma relação estrita lá com Graça, com essas fábricas de Graça, o que é super interessante a gente ver, né? A modernidade com a contemporaneidade juntas, né? Isso é muito interessante. O terceiro perfume, na hora eu amei, me apaixonei, mas aconteceu algo que eu não sei o que aconteceu. Depois, assim que eu cheguei em casa, eu fui sentir, eu achei o perfume horrível. E aí eu dei pro meu marido, que é o Nirmala, da Molinar. E assim, em outro vídeo eu vou contar sobre a experiência de fazer o meu próprio perfume, tá? Eu e meu marido, eu vou tentar trazê-lo aqui, pra gente poder contar como foi essa experiência de construir, com base nas notas, escolher os perfumes que a gente queria. E esse perfume é um perfume considerado um tropical, frutado, doce. E aí ele tem essa nota de maracujá, que não me agrada muito, e a nota de manga. São duas notas que, assim, elas não conversam, são frutas que não conversam muito comigo. E aí eu achei que ele ficou um perfume... Nossa, tô até com pena de passar em mim, mas eu esqueci a fita. Mas, assim, ele ficou um perfume muito forte, muito tropical. Eu até sinto um quê de abacaxi aqui, que não tem nas notas, mas eu sinto. E aí ele ficou muito marcante. Eu acho ele masculino, aquela coisa de um homem num dia de praia, que ele vai jogar vôlei na praia com os amigos, e aí tá lá, ou então vai jogar frescobol, alguma coisa nesse sentido, é a vibe que me passa. Mas eu me remeti muito a uma fragrância masculina, mesmo sendo considerada feminina, então pra mim não funcionou por conta disso. E aí o preço desse eu não me lembro, mas como eu fiz essa experiência de escolher o próprio perfume e de criar, né, o próprio perfume, depois você ganha 20% de desconto. Então eu acredito que ele tenha saído na faixa de uns 30 e poucos euros. E assim, são 75 ml. E aí, assim, esses perfumes são todos feitos na França, né? Então são fragrâncias bem diferentes. E eu acho que se você conhece alguém que tá indo viajar ou você vai viajar, vale a pena de repente olhar as notas de alguns, entrar no site e conhecer melhor, né? Acho que não custa nada. E aí vou mostrar um pouquinho agora os livros que eu comprei. Esse aqui é um livro de Grace, né? Que ele é em inglês, graças a Deus, porque francês é um pouco complicado pra mim. E aqui tem algumas imagens, né? Eu comprei esse livro no Museu Internacional da Perfumaria, que fica localizado em Grasse. Eu tenho até alguns trechinhos de vídeo que eu acho que eu vou colocar em outro vídeo que eu vou fazer sobre essa experiência de fazer o próprio perfume e também de visitar o museu. E aí mostra os frascos antigamente, lá no Egito, depois que chegou em Grasse, como que é a perfumaria francesa. Então, traz toda a história. Eu acho, assim, muito legal de ter em casa, às vezes colocar numa mesa, né, de canto. Acho bem interessante. E o outro livro é esse aqui, que é o grande livro da perfumaria. Eu vi vários livros, vários livros, mas esse aqui, em específico, foi o que eu consultei, né, algumas fontes, inteligência artificial e o próprio Google, pra saber, né, qual era o melhor, o que explicava melhor sobre
a própria perfumaria. E esse aqui foi o que eu fui mais recomendada. E assim, ele é bem ilustrado, só que é tudo em francês. E assim, atualmente, né, eu vivo um momento que eu estudo, mas eu tenho esse sonho de aprender francês em um momento posterior. Eu acho que é um objetivo que eu tenho na minha vida, é um desejo muito antigo. E que, se Deus quiser, né, e der tudo certo, os meus projetos profissionais, eu posso arrumar um tempinho pra também ter esse projeto pessoal, que é um desejo antigo de aprender francês. Eu acho uma língua linda, com uma história muito interessante. E é isso, assim, né? Eu acho que as histórias, elas mexem com a gente de alguma forma e eu acho isso muito legal. Então, é que, é sério, é incrível esse livro, só que, e assim, eu posso usar, né, um Google Tradutor, enfim, mas eu realmente queria vivenciar, como é que eu posso dizer, realmente essa experiência de aprender e poder entender sem precisar desse intermediário, né? Aqui, por exemplo, as flores, né, que são mais comuns. Então, assim, em Grace tem o jasmim de Grace, há um tipo de rosa que eu não sei falar exatamente, centifolia. Eu vou ser bem sincera, eu não sei como se pronuncia. Mas, assim, tem várias... A flor de laranjeira também. E eu consegui visitar um jardim de lá, só que não era primavera, então não tava tão florido. E, assim, é uma experiência única, eu acho que vale muito a pena se você quer investir seu tempo, seu dinheiro nisso. Porque é algo que vai ficar marcado, assim, pro resto da minha vida. E que eu pretendo, né, quando eu tiver filhos, trazê-los pra viver essa experiência de criar também o próprio perfume deles. E eu acho que é algo que vai ficar marcado pra sempre. Aí eu também peguei esses encartes, eu gosto de guardar pra fazer um mural depois. E aí aqui fala um pouco sobre jardins em Montmartre, que é pertinho de Grace. E aí aqui diz onde tem cada... Super legal, diz onde tem cada flor, de acordo com o mapa, né? E eu não passei tanto tempo, porque tanto eu cheguei perto da hora de ir embora, como lá tinha muita abelha, eu fiquei com medo, eu sou alérgica e não tava com o antialérgico, né? Então não façam isso, né? O médico, quando não se antialérgico, é uma coisa um pouco complicada, mas aconteceu. E agora eu vou mostrar um pouquinho desse encarte aqui, esse é da Gallimard. E aí aqui fala onde tem as lojas, ó. E aí tem vários locais também. A gente vê aqui que tem Grace, né? Que tem também tanto as boutiques quanto o museu, né? Que é a usina onde faz de fato os perfumes, como o ateliê de criação para você fazer o seu próprio perfume. As três disponibilizam, tá? E aí tem em Es Village, tem em Paris e também tem em Gordon. Que essa cidade eu já não conheço. Então, super interessante. E aqui eu peguei também esse encarte, tá? E aqui fala os preços dos perfumes. E aí eu tinha falado que o meu era 52, mas foi 49,50. Esse aqui, euros, né? E aí multiplica por 6. E assim, tem de tudo, né? Tem sabonete, tem cremes hidratantes, tem os perfumes, tem perfume de ambiente. Então, assim, um mundo de coisas. Eu não podia exagerar muito, senão eu ia chegar aqui cheia de vidro de perfume, né? Ia ficar uma coisa um pouco complexa, até questão de alfândega, enfim. E aqui são os diplomas dos perfumes que a gente fez, mas aí fica de spoiler pro próximo vídeo que a gente vai falar como foi a experiência de fazer o nosso próprio perfume, quais foram as notas escolhidas, se a gente gostou, não gostou, como é que foi o processo de maceração. Então logo, logo vai ter esse outro vídeo, além desse aqui. Eu desejo um tchau, tudo de bom pra vocês, pessoal. Tchau!